Olá pessoal, eu aqui mais uma vez para falar acerca da rosa do deserto pendente, que é uma das variedades. Eu quero falar um pouco sobre o cultivar, né? Como a gente pode ter essa variedade na nossa coleção, como semear e a questão do desenvolvimento. Eu vou mostrar essa para vocês. Já é uma planta bem antiga, é uma planta de fato da variedade. A gente vê hoje várias pessoas mostrando vídeos de rosa do deserto pendente, dobrada, buquê, mas que não tem assim características da variedade de forma apurada. O fato de uma planta pender o galho, ter uma flexibilidade no galho, não significa que ela seja pendente. A rosa do deserto pendente é um cultivar selecionado. Eu quero mostrar aqui para vocês. Ó, como vocês podem ver, é uma planta que nunca passou por podas. Eu tenho várias. Essa aqui já é uma planta bem antiga. Tem até um matinho aqui, eu vou tirar. E algumas pessoas dizem que ela é uma rosa do deserto, né, que desenvolve muito caldex, né, de forma proporcional. Eu até compreendo que depois de uma estrutura ela começa a desenvolver bem, mas ela tem um desenvolvimento lento. E você percebe que o caldex dela é também bem compacto. E os galhos, ó, nunca fiz poda. Por si só, ela desenvolve esse tipo de ramificação. E os galhos por si só pendem. Se vocês perceberem, em um galho só, esse é o galho central. Esses são os 3 galhos centrais mais velhos, até meio amarelado por conta do sol. Se vocês perceberem, fica parecendo que essa planta sofreu aramação, como o pessoal faz aquelas técnicas. Essa planta nunca sofreu aramação. É da variedade mesmo essa característica. Essa é a rosa do deserto pendente, é uma planta que floresce muito. Essa é branca, flor simples, e ela tem algo peculiar. Pelo menos aqui, geralmente, a maioria, quando vai florescer, elas são tendenciosas a abortar as folhas. E a rosa do deserto pendente é uma obesum, só que foi trabalhado um cultivar selecionado para se chegar nisso. Como adquirir uma rosa do deserto da variedade pendente? Uma planta nessa estrutura aqui eu sei que custa muito caro. Tenho até algumas que eu posso disponibilizar. Mas o único meio de se adquirir rosas do deserto pendente é por meio de sementes. E essa semente se dá pela seleção pendente cruzada com pendente, porque é uma seleção que já está apurada. Então, o meio é você comprar uma planta já grande, né, de produtores idôneos, ou você comprar sementes. Eu produzo semente, mas agora não tenho semente dependente. Eu tenho algumas mudas, mas também não estão à venda. E eu quero falar sobre o desenvolvimento. Ó, essa é uma muda de rosa do deserto pendente. Essa daqui eu fiz o primeiro replantio delas. São 2 mudinhas aqui. Eu fiz o primeiro replantio delas. E para quem não conhece, pode até achar que é uma rosa do deserto obesum comum, né? Mas ó, essa mudinha deve ter cerca de 6 meses. Eu não acho que desenvolva de forma bem acelerada. Tem outras obesum aqui que com essa idade estão muito maior do que isso. Mas ó, o galho central dela, se você observar, ó, geralmente apresenta isso aqui, ó, nas gemas de brotação vai surgindo outros galhos. E ainda é uma planta nova, mas ela vai pender. Você já percebe algumas características. Eu cultivo aqui ao pleno sol, você já percebe que o galho começa a pender. Esse galho aqui ele vai pender muito. E esses outros galhinhos aqui, como vocês podem ver,
eles também vão acompanhar o mesmo processo na medida que for desenvolvendo. A rosa do deserto pendente, para surgir essas brotações, não necessita fazer poda. Essas daqui são mudas de sementes, polinizada por mim, semeada por mim mesmo. Então eu sei que é uma genética 100% apurada, porque eu fiz a polinização. Esse é o meio, né, de se adquirir rosa do deserto pendente. E como se dá a germinação? A germinação das pendentes são igual às de outras rosas do deserto, né? Você semeia de forma normal. Geralmente aqui eu semeio ao pleno sol. Eu colho as sementes, já semeio. Às vezes nem costumo hidratar, mas elas germinam como as outras sementes de rosa do deserto. Cerca de 5, 6 dias já estão aí todas em plena brotação. Você utiliza o mesmo substrato, você utiliza o mesmo manejo de adubação, de defensivo. Então, assim, são esses fatos de curiosidades que eu queria compartilhar com vocês. E assim, se você é colecionador, é interessante você ter uma planta dessa na sua coleção. Uma planta de cultivar selecionado apurado, porque ela tem uma característica peculiar. E essa característica peculiar enche os nossos olhos. Imagina, uma planta que ela mesma, por si só, meio que esconde o seu caudex. E assim, ela é uma planta muito boa de floração. Se tiver ao pleno sol, ó, ela abortou as folhas, está saindo as folhas agora. E já está vindo, ó, botões. Ela floresce muito, ó. Tem alguns galhos que não tem nem folha ainda, mas já está vindo botões. Então eu queria compartilhar um pouco dessa variedade. É uma variedade que o cultivo é igual de outra rosa do deserto qualquer, mas ela é cultivada por essa característica peculiar. Ela tem uma estrutura diferente das outras plantas. Ela não é uma planta que você faz poda. É uma planta que, por si só, ela se molda ao cultivar dela, a característica dela. Se ela crescer à vontade, ela vai pender muito mais. Você pode aramar, pode, mas eu não vejo uma necessidade. Lógico que se eu aramasse, ela ficaria mais maleável ainda. Isso aqui numa coluna, na entrada de uma casa, com essas características, chama muita atenção. E é isso que eu queria compartilhar com vocês. Espero que tenha sido um vídeo útil, apresentando esse cultivar selecionado de Obesum para vocês. Tenham um bom dia, que Deus abençoe.